Como meta para 2026, eu diria o seguinte: estar no comando de si mesmo. O filósofo estoico grego Epicteto, ele foi questionado. E nesse questionamento, ele pergunta: como você sabe que está progredindo? Como você sabe que seus alunos estão evoluindo? E aí ele responde: eles estarão entrando em menos discussões. Só essa introdução já melhoraria o seu próximo ano em muitos aspectos, já que sabemos que o próximo ano será um ano de muitos debates. Dessa forma, entrando em cada vez menos discussões, menos perturbações e menos irritabilidade, essa seria a forma de progredir, de avançar. Às vezes a gente pensa que poderia ter opiniões ilimitadas sobre qualquer tema. Nem sempre é assim e isso só prejudica, né? Prejudica nos debates, prejudica nas conversas cotidianas, prejudica no seu próprio aprendizado. A ideia central aqui é: você conseguiria ter menos opiniões? Isso é, na verdade, uma qualidade. Temos o poder de não ter opinião nenhuma e perceber que nem todos os eventos precisam estar sendo julgados por nós o tempo inteiro. Podemos olhar para as coisas da forma como os estoicos diziam como deveríamos olhar. A luz calma de uma filosofia serena. Ou seja, isso não é um problema meu. Isso não é algo que eu deveria me abalar. Isso não é algo que eu deveria concentrar toda a minha energia. Então há coisas frívolas, inúteis e não objetivas que pensamos que deveríamos ter opinião sobre isso. E falando sobre todo tipo de coisa, achando que deveríamos ter opinião, nem sempre deveríamos. Você já ouviu essa expressão? Não estrague o prazer de alguém. Não seja constantemente negativo, questionador. Não ultrapasse os limites da opinião pessoal. Então essa seria uma ótima resolução para 2026. Não vou ter opinião a respeito da opinião pessoal das outras pessoas sobre o que elas gostam. Se elas gostam, elas estão certas. Esse, às vezes, é o ponto de vista delas. Uma visão única, uma visão individual de um todo. Uma construção que só ela pode ter naquele determinado momento. E nem sempre precisa da nossa intervenção ou interferência. Você pode não gostar, mas isso não significa que elas não gostem. Você pode gostar, mas isso não necessariamente significa que elas ou eles vão gostar. E também não significa que você vai convencer as pessoas a pensar diferente. Essas são coisas nos quais nós não precisamos emitir uma opinião. Nós não precisamos defender um ponto de vista. São unicamente opiniões livres e expressadas por todos nós. Algumas opiniões nós guardamos para a gente, outras opiniões, dependendo do contexto, a gente pode externar. Com isso tudo, nós teremos um ano mais feliz, mais próspero, com menos discussões, com menos debates inúteis. Eu não poderia deixar de colocar aqui uma das melhores soluções que eu encontrei em momentos em que eu estava perturbado ou irritado. Essa solução é lida ou assistida em muitos outros contextos, como a neurociência e a psicologia, é simplesmente uma caminhada. Então, ao acordar, sinta-se livre para dar uma caminhada, para respirar, para conseguir refletir sobre o que está acontecendo. Em momentos de estresse, em momentos de debate, se possível, vá dar uma caminhada, principalmente pela manhã. Em alguns momentos do nosso dia a dia, é muito eficiente você sair para dar uma caminhada, seja para desenvolver ideias, seja para refletir, seja para evitar um debate, evitar uma discussão inútil. Em muitas situações do dia a dia, que vão aumentar o seu estresse, a gente nunca vai voltar de uma caminhada mais ansioso, mais irritado ou menos estabilizado. Você nunca vai sair para caminhar e voltar arrependido. Mesmo quando está frio, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está muito quente, você nunca vai se arrepender. Eu mesmo volto todas as vezes agradecido de uma caminhada. Me fez refletir, me fez entender contextos, me fez argumentar melhor e aumentar o meu poder de reflexibilidade. Por ter me movimentado, por ter saído de casa, por ter refletido, colocou uma distância entre mim e o que estava me perturbando. Isso me dá perspectiva e me acalma. Nietzsche disse, na verdade, que apenas as ideias que temos enquanto caminhamos têm valor. As caminhadas são extremamente significativas. Não estou dizendo que elas vão resolver o seu problema, vão curar alguma coisa que você está sentindo. Estou simplesmente dizendo que ela vai abrir a sua mente
para um contexto que você não estava conseguindo acessar antes. Então, se eu pudesse te dar apenas um hábito, uma prática, um ato de disciplina para o ano que vem, seria esse. Faça uma caminhada. E é o hábito perfeito para levar não só para o ano que vem, como também para a vida. Vá caminhar, você vai se sentir melhor, vai ter mais clareza e vai saber o que precisa ser feito.